Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre os três pressupostos que eu considerei essenciais para este meu passo, para esta minha imigração, tanto de Portugal para a Alemanha, dentro da Europa. Sendo que para mim, aos 40 anos, não seria viável de outra forma sentir que estaria de alguma maneira um pouco preparada, organizada. Para mim foram estas três situações as primordiais, as preocupações que eu tive que ter em segurança na minha mente, não é? No meu pensamento. E vamos passar aqui então ao primeiro ponto, que para mim era essencial aprender a língua alemã. Como podem imaginar, eu com 40 anos nunca tinha na vida aprendido alemão, não sabia nenhuma palavra de alemão, mesmo nenhuma. Toda a minha vida, a história, a escola foram inglês e francês, nomeadamente inglês era para mim como uma segunda mãe, mas para vir para cá o inglês não seria de todo viável, nem suficiente, nem praticável, porque tens mesmo que saber o alemão, tens que saber comunicar com as pessoas. Se queres vir trabalhar, se queres vir viver, não é? Tens que comunicar com as pessoas, há que socializar, há que aprender, vais, nomeadamente, aprender justamente uma outra profissão, tens que saber a língua, não há outra hipótese. E daí o meu primeiro pressuposto foi a língua alemã, aprender. E como tal, o primeiro passo foi procurar um bom curso de alemão. Foi uma procura, enfim, na internet, isto já foi há 10 anos, vi algumas possibilidades. Eu também estava um bocadinho fora desse contexto, muito sinceramente, fui mesmo à procura, o que é que há, o que é que pode haver, custos, duração, é melhor tirar o curso na Alemanha ou é melhor fazer o curso em Portugal ainda, em Portugal, antes de ir, antes de tomar o passo, não é? Sinto que para mim, desde o início, eu fiquei muito inclinada, não, eu acho que é preferível aprender primeiro em Portugal, estar aqui no meu país, na minha zona de conforto, aprender uma língua estrangeira, do que ir para lá. Achei mais difícil, portanto, a minha dica aqui é, se tiveres a possibilidade, tira o curso ainda no teu país. Embora, obviamente, os professores vão falar contigo em alemão ou noutra língua, como é óbvio, mas as professoras que eu tive, duas professoras, eram alemãs, mas sabiam português, obviamente, não é? Então havia essa facilidade em qualquer questão, e claro que no início temos que comunicar em português, não há outra hipótese. Portanto, este é o meu primeiro pressuposto, a língua alemã ou a língua estrangeira, aprender, investir, sobretudo tempo, se puderes, tempo, claro, dinheiro também, se for possível. Se não, investiga, vai à internet, vai saber quais são as melhores ofertas, as melhores possibilidades. Procura. Não entres na primeira situação, procura, pergunta, questiona, enfim, investiga, porque eu, quando aprofundar aqui este tema do curso, vou-te explicar porque é que até valeu a pena esperar mais um bocadinho, porque de um momento para o outro acabei por ter muitas outras oportunidades só com o curso, mas isso é uma questão que eu vou explorar, vou fazer um vídeo, um pequeno vídeo por cada um dos temas, para também explicar um bocadinho melhor em detalhes como é que a situação aconteceu comigo e como é que então para mim funcionou, e acho ainda hoje que foi a melhor opção, não sabendo a língua, não é? Portanto, primeiro pressuposto, aprender o alemão. Faz todo o sentido. Segundo pressuposto, para mim era uma preocupação: em que é que eu vou trabalhar? Em que área? Qual o emprego? Eu era gestora de clientes em Portugal e começou a ser muito claro para mim que não ia poder ser gestora de clientes na Alemanha, com 40 anos, passar para uma outra empresa, para um outro país, para uma outra língua, nesta área, é complicado. Quer dizer, ainda tentei pedir uma transferência interna na minha atual empresa, porque há em vários países, mas não havia o conceito de transferência, não é? Havia apenas o conceito de
despedes no teu país e voltas a candidatar-te no outro país estrangeiro, ou seja, tudo aquilo que tu tens de portfólio, tudo aquilo que tu tens de teu historial, de bom até no teu país de origem, não conta para nada, porque na realidade vais-te candidatar como uma pessoa absolutamente nova. Portanto, ainda o fiz, mas obviamente não, a candidatura não teve sucesso. Portanto, a minha preocupação era em que é que eu vou trabalhar. Claro, antigamente, e hoje ainda, mas sobretudo antigamente, inclusivamente a minha mãe também foi dessa área, a minha mãe também trabalhou na área de saúde muitos anos e aqui veio trabalhar na área das limpezas. Enfim, é uma área ótima, como outra qualquer, é trabalho seguro, é trabalho honesto e ela estava muito satisfeita com as suas condições e para ela já era excelente as condições que tinham em relação a Portugal, já eram muito, muito boas. Assim como o meu padrasto veio trabalhar na área da construção civil, obviamente, também com a idade dele, e por isso eu digo, eles são duas pessoas, dois exemplos que vieram sem saber a língua, sem saber nada da língua, obviamente. Era outra geração, não havia os acessos que nós temos hoje, internet, tudo e mais alguma coisa, em 2 segundos nós sabemos tudo, temos tradutores, temos AI, ChatGPT, enfim, temos muitas ferramentas. Isto há 20 ou quase 30 anos atrás era tudo muito diferente. Pessoas que não tinham acesso à internet, nem conhecimentos, nem vontade, não é? Eles queriam era trabalhar, eles queriam era melhorar de vida e ganhar dinheiro. Mas isto para dizer que eu tenho esse exemplo de que eles vieram sem aprender a língua e ainda hoje é complicado em várias situações, começa a ser necessário médicos, questões com, sempre foi, não é? Documentos tiveram sempre que pedir a alguém ou pagar a alguém para tratar desses assuntos e médicos, dentro dos possíveis, tem que ser um dos filhos ou eu ou o meu irmão acompanhá-los, porque é muito essencial, é verdade. Eles sabem o básico, obviamente, mas a comunicação é essencial. Então, aqui, para não me desviar muito do segundo tema, trabalho. Em que é que eu vou trabalhar? Começou a ser para mim complicado pensar nesta situação e sinceramente eu ainda não tinha uma ideia, eu só pensei assim, quando eu souber a língua, posso trabalhar em qualquer área, posso fazer qualquer coisa, também posso ir para as limpezas, posso ir... Até cheguei a pensar, posso ir cuidar de idosos, mas quer dizer, nunca tinha cuidado de idosos na minha vida, foi assim um pensamento. Sei lá, posso fazer... O que é que eu posso fazer? Posso fazer muitas coisas. Quando eu souber a língua, eu vou com certeza encontrar um emprego. E, entretanto, também é uma questão que eu vou aprofundar, tudo se esclareceu, tudo se resolveu justamente na procura do curso de alemão, em que eu, com o meu curso de alemão que eu fiz em Lisboa, tendo acesso a uma funcionalidade que se chama Dual, que é um curso de línguas com a integração profissional, então surgiu a oportunidade de, com o meu curso, eu ter acesso a um curso superior aqui na Alemanha de técnica de geriatria, justamente. Então, numa só situação, num só passo, num só investimento de tempo, por assim dizer, porque o curso acabou por ser gratuito por estar integrado neste projeto, não é? Portanto, um curso de alemão intensivo de 8 meses com acesso a um curso superior aqui na Alemanha de 3 anos de técnica de geriatria. Geriatria, ou seja, justamente cuidadora de idosos. Já tinha este pressentimento. Cuidadora de idosos é das áreas aqui que mais procuram trabalhadores aqui na Alemanha. É uma coisa impressionante porque os idosos têm efetivamente muito boas condições sociais, de cuidados, é fantástico. Nós, infelizmente, não temos este sistema de segurança social, mas eles têm. Nós aqui descontamos toda a nossa vida para este seguro, que é um seguro de saúde, à parte só para quando formos idosos. E, portanto, quando lá chegamos, temos sempre algum apoio. Isso é ótimo. E, portanto, há muitos centros de idosos e o pessoal é sempre muito procurado, não é? Então é uma área em que eu achei que era excelente investir
porque a área de cuidadora de idosos aqui tem uma vasta gama de oportunidades de expansão. Portanto, eu tirei um curso de 3 anos que me equivale a ser enfermeira. Enfermeira especializada em geriatria. É o que eu sou como formação de base aqui na Alemanha. Portanto, foi essa então a opção pela minha profissão. Chama-se em alemão Altenpflegerin, Alten de idoso e Pflegerin de cuidadora. E eu pensei, seria excelente, porque só vos posso dizer, não é muito fácil, claro, como tudo na vida, mas é uma profissão que aqui tem estabilidade, tem segurança, tens sempre emprego, seja onde for. Não há qualquer risco nesse sentido e tenho também a dizer que é bem pago. É bem pago. E se viemos para trabalhar, se viemos para ter sacrifícios, então que tenhamos também a nossa compensação e os nossos benefícios. E sobre isso também vamos fazer, vou fazer também um vídeo separado, porque é um tema bastante interessante e vasto. O terceiro pressuposto era para mim a casa. Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou morar? Ou seja, eu tinha a situação de já ter cá a família e, obviamente, em último caso, não havendo outra possibilidade, eu poderia sempre ir morar com a família, nem que seja temporariamente. Não era bem o que eu queria, mas no início é ótimo, não é? É ótimo pensar assim, é o mais seguro, o mais confortável que tu podes ter. No entanto, também com este projeto, curso de alemão, emprego e curso superior, havia também naturalmente a possibilidade de a própria empresa te encontrar um alojamento. Obviamente ainda não seria a situação ideal, mas é algo. Claro, tu ainda não sabes tratar destas papeladas todas, destes documentos, e eles tratam de tudo. Portanto, vamos também falar um bocadinho mais à frente sobre isso, em particular, porque é um tema também vasto, que eu quero partilhar, porque há situações que nós, sabendo de antemão, podemos fazer de outra forma, e é isso que é a minha intenção, também ajudar quem possa estar agora a querer vir e ter outras opções, ter outras informações. Portanto, o trabalho foi também para mim essencial, saber, o alojamento, portanto a casa. A casa é o meu terceiro pressuposto em que eu pensei, sem ter onde morar, não posso ir. E então, o que aconteceu foi que com este projeto também, toda a formação necessária eu vim pela empresa e a empresa tratou de toda a acomodação num sítio o mais perto possível do local de trabalho, e na altura foi, como aqui é muito frequente para os estudantes, não é? Porque eu era uma estudante aos 40 anos, para os estudantes, é tu ficares num quarto, numa casa partilhada, que é também uma situação que em Portugal existe muito, não é? É o mais económico e acaba por ser o mais viável. Se é o que funciona melhor para ti, pronto, isso é outra questão. Se é o que funcionou melhor para mim, é uma outra situação que nós também vamos ver, mas para já aqui ficam os meus 3 pressupostos, sem os quais eu acho que não teria emigrado, ou pelo menos seria muito mais difícil. Portanto, aprender a língua, ter um emprego para começar logo de imediato, se possível, e naturalmente ter um sítio onde morar, um sítio seguro, um sítio limpo e onde tu tenhas algum conforto e uma sensação, acima de tudo, de segurança. Afinal, estás num país novo, estás num país diferente, tudo é estranho, tá bom? Então, acompanha-me e vemos no próximo vídeo, onde eu vou começar a falar sobre estes temas também um bocadinho com mais detalhe. Até breve e obrigada por estares aí.